Hey teacher! Na aula de hoje a gente vai falar sobre saudações e despedidas em inglês. Por que esse tema ele é importante? Saudações e despedidas. Talvez na sua cabeça venha algo como, é simples, é só aquela questão do oi e do tchau. Porém, saudações e despedidas eles vão além disso. Saudações e despedidas eles trabalham aquela questão de formal e informal, com como a gente deve se dirigir a cada pessoa, além de ser uma coisa que a gente utiliza no nosso cotidiano, é uma coisa que é real para nós e também é real para os nossos alunos. Por exemplo, eles dizem oi de uma forma diferente para os colegas dele e uma forma diferente para os pais deles, ou até mesmo para os funcionários ou professores da escola. Eles têm essa noção de utilizar formas diferentes de saudação e despedida dependendo do ambiente onde eles estão. E isso a gente vai trazer para o lado do inglês. A gente vai mostrar para eles quais são as diferenças de um oi formal para um oi informal. Qual é a diferença de você dar um tchau formal e um tchau informal. Mas vamos um pouquinho mais além. Para que a gente usa as saudações e despedidas? Elas também são muito importantes quando a gente está trabalhando aquela questão de conhecer mais sobre alguém. Por exemplo, uma pessoa que a gente não conhece, a gente quer ser educado com ela. Então entra aquela questão de falar para a gente conhecer, da gente utilizar um termo um pouquinho mais formal para começar a se comunicar com essa pessoa. Os nossos alunos, eles vão perceber isso à medida que a gente for trabalhando isso com eles. Então é importante a gente mostrar que já é uma coisa que a gente utiliza, que já é muito presente pra gente nos nossos dias e que a gente vai ver essa perspectiva do lado do inglês, como modo de comunicação. Como que as saudações e despedidas vão ajudar a gente e vão ajudar os nossos alunos a poderem se comunicar melhor, a poderem ter uma conversa em que ele entenda e que ele seja entendido, que ele possa se expressar. Com isso em mente, vamos dar uma olhadinha na aula de saudações e despedidas em inglês. Vou abrir aqui para vocês. Certo, saudações e despedidas. Vamos lá. Eu separei aqui algumas das saudações mais utilizadas. Então nós temos o hi e o hello, que são as mais conhecidas, né? O hi como oi, o hello como olá. Depois nós temos o good morning, que seria o bom dia, good afternoon, boa tarde, e o good evening, que seria o boa noite para quando a gente está chegando em um lugar, para quando a gente está chegando em um ambiente. Então vamos falar um pouquinho mais sobre esses últimos três. Good morning, good afternoon e good evening geralmente é mais utilizado em questões formais. Por quê? Por exemplo, quando você chega no trabalho, vamos supor que você chegou de manhã, a gente costuma falar oi, bom dia, bom dia, bom dia. É uma coisa assim, é uma questão formal, né? É uma questão de educação, a gente dá bom dia, boa tarde, onde quer que a gente vá. Por isso, eles são considerados um pouquinho mais formais. Falando agora do good evening, alguns alunos eles confundem muito essa questão do good evening. Por que eles confundem? Porque no nosso português a gente só costuma utilizar boa noite e boa noite. Boa noite se eu estou chegando em um lugar, por exemplo, estou chegando em uma reunião, boa noite. E se eu estou saindo da reunião, boa noite. Em português não faz diferença, boa noite para quando a gente está chegando em um lugar e boa noite para quando a gente está saindo de um lugar. Porém, para o inglês tem essa diferença sim. Nós temos o good evening quando a gente está chegando em um lugar. Então eu estou indo para essa reunião, eu estou indo para uma consulta, eu vou utilizar good evening. Agora, se eu estou indo embora desse lugar, eu vou falar o good night. Certo, e é importante a gente enfatizar isso para o nosso aluno, porque muitos alunos fazem confusão. Eles acabam pensando, meu Deus, da onde surgiu esse good evening? O que é esse good evening? Eles ficam confusos com relação a isso. Por isso que eu gosto de trabalhar com bastante calma, gosto de lembrar eles que essa é uma exceção, que é uma diferenciação no nosso português. Então eu até peço para eles destacarem, às vezes com marca-texto ou escrever no cantinho do caderno, para lembrarem que essa é, por assim dizer, a exceção, porque ela é diferente do português e a gente só vai utilizar quando a gente estiver adentrando algum lugar. Certo, vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos uma expressão super informal, né, que seria o hey, what's up? Que seria, e aí, como vai? Temos também o hi there, que significa, e aí, pessoal? Ou good to see you, que bom te ver. Geralmente utilizado para alguém que a gente conhece, né, que a gente é mais próximo. Look who it is, olha quem é. Ou how have you been, como você tem passado? Essas aqui são todas utilizadas para pessoas mais próximas da gente, um familiar, um amigo, alguém que a gente não vê faz muito tempo. Geralmente são utilizadas de uma forma mais informal. Falando de formas informais, a gente tem aqui também uma expressão que eu gosto muito de trazer expressões para a sala de aula, porque a gente usa muitas expressões em português, a gente tem várias expressões e a gente acaba usando no nosso dia a dia, até mesmo às vezes sem perceber.
Em inglês é a mesma coisa. Então, quando a gente traz essa questão das expressões para dentro de sala de aula, a gente está trazendo cultura e história do inglês para dentro de sala de aula. E é isso que o nosso aluno precisa ver, ele precisa ter essa perspectiva diferente para ele entender que o inglês ele também carrega a sua história, ele também carrega a sua cultura, ele carrega toda essa carga junto com ele. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Look what the cat dragged in. Olha o que o gato trouxe. A gente, ao pé da letra, né, seria traduzido como olha o que o gato trouxe. Porém, se a gente fosse fazer uma tradução menos literal, seria equivalente ao nosso olha, quem é vivo sempre aparece. Pois é uma expressão, não é mesmo? E da mesma forma a gente tem essa expressão em inglês que seria look what the cat dragged in. Depois nós temos o what have you been up to? Que seria também de forma informal você falar, e aí, o que você tem feito? Ou long time no see, puxa, quanto tempo que eu não te vejo? Essas saudações são bem utilizadas. Depois que a gente fez essa parte inicial de dizer oi, geralmente vem seguido do oi, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Então, a gente tem o tudo bem, que é bem comum em inglês, que seria o how are you? Como vai? Também temos o how are you doing? Como você está? How have you been? Como você tem passado? Para essas perguntas a gente tem as respostas, que seria I'm fine, thanks, eu estou bem, obrigado. I'm doing great, thanks, eu estou passando bem, obrigado. I have been fine, thanks, eu tenho estado bem, obrigado. Agora quando você tá mais ou menos, tá tudo certo, I'm okay, eu tô ok. Ou tô mais ou menos, so, tô me sentindo mais ou menos. Depois disso, se for alguém que a gente não conhece, seria educado a gente falar nice to meet you, prazer em te conhecer. E provavelmente a pessoa vai responder com nice to meet you too, prazer em te conhecer também. Eu acho interessante que os meus alunos, eles sempre gostavam de aprender essa parte, porque eles achavam bonitinho o ritmo do nice to meet you too. Eles gostavam dessa parte e acabava fazendo mais fácil deles memorizarem essa parte do prazer em te conhecer. Certo, depois que a gente trabalhou as saudações e trabalhamos um pouquinho mais sobre como você pode falar como vai você, eu estou bem, vamos falar agora das despedidas. As mais utilizadas, bye, que é bem comum, geralmente os nossos alunos já estão familiarizados com essa, e também com o goodbye, que seria adeus. Temos o bye bye, tchau tchau, see you, te vejo por aí, take care, se cuida, I'm off, esse é bem informal, né, tô indo nessa. Gotta go, tenho que ir. Good night, boa noite. Olha ele aí, esse aí é o good night que a gente estava falando para os nossos alunos. Esse, ele só vai ser utilizado na hora que você está indo embora de um lugar que está à noite. Então eu estou na casa dos meus amigos, eu estou indo embora, vamos supor que já é 10 horas da noite. Estou na casa dos meus amigos e estou indo embora. Então eu vou virar e falar good night. Mas se eu estivesse chegando na casa dos meus amigos, então eu ia falar good evening. Certo? Então a gente vai trabalhar essa questão com os nossos alunos para que eles não tenham mais dificuldade com relação a isso. Temos o bye for now, tchau por agora, see you later, te vejo depois. Keep in touch, mande notícias ou mantenha contato. Catch you later, falo com você depois. Have a good day, esse have a good day ele é considerado mais formal, por um sentido da gente utilizar bastante eles, por exemplo, em comércio. Geralmente você vai comprar alguma coisa numa lanchonete e o atendente ele se despede de você falando tenha um bom dia, bom dia. Então é comum a gente receber esse tipo de despedida, né? Mas geralmente vem de uma pessoa que a gente não tem muita familiaridade. Por isso ele é utilizado um termo mais formal, por assim dizer. Depois nós temos o I gotta take it off, eu tenho que partir. E depois que a gente trabalhou com os nossos alunos essas questões, tanto da saudação como da continuidade ao tudo bem, ver como que a pessoa tá, por fim as despedidas, a gente pode trabalhar com eles de uma maneira bem simples, porém bem produtiva. Eu gosto de fazer PowerPoint, de fazer esses slides com as frases em português. Então eu vou escrever em português, por exemplo, olha quem apareceu. E aí eu vou mostrar para os meus alunos e vou pedir que eles me respondam em inglês qual é a saudação que corresponde a essa frase em inglês. Qual é a palavra que corresponde a olha quem apareceu. Nessa parte a gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer isso com a turma inteira, pedir que a turma inteira dê essa resposta para a gente em inglês, ou a gente pode escolher alunos específicos. A gente pode utilizar aquela roleta aleatória para escolher alunos aleatórios,
Ou então a gente pode manualmente mesmo, escolhendo alunos por fileira ou da chamada, a gente pode escolher esses alunos para dar essas respostas para a gente. O interessante dessa atividade que eu queria enfatizar é que a gente vai trabalhando o quê? A gente vai trabalhar a pronúncia do nosso aluno, ele vai trabalhar com a pronúncia que ele acabou de aprender e ele vai trabalhar com associação. Ele vai estar associando qual palavra equivale ao inglês. Então ele vai ver a expressão em português, qual palavra equivale a inglês. Essa associação é importante porque ele já tem essa referência do português. Agora ele vai fazer essa associação com o inglês e isso vai tornar mais fácil o aprendizado dele, porque já faz parte do cotidiano dele, entende? Então vai ficar mais fácil dele associar com qual termo que ele precisa utilizar. É bem interessante, eu costumo colocar várias palavras, por exemplo, se cuida, tenha um bom dia. E outra coisa que a gente pode trabalhar com o nosso aluno com relação a isso é a gente ir perguntando para ele, por exemplo, tenha um bom dia. Vocês acham que é um termo mais formal ou mais informal? No caso do se cuida, você acha que é um termo mais formal ou mais informal? Com quem vocês usariam essa despedida? No caso do olha quem apareceu, mais formal ou mais informal? A gente pode ir trabalhando com eles essa questão também, para eles aprenderem, para eles entenderem que existe diferença no uso delas. Com certas pessoas a gente vai utilizar um tipo, com outras pessoas a gente vai utilizar outro tipo, e assim a gente vai trabalhar com eles essa familiarização das palavras em inglês. Antes da gente prosseguir, vamos falar de um ponto importante. Para eles poderem responder corretamente essa atividade, para eles poderem estar confiantes para fazer essa atividade, o que a gente vai precisar ter feito? A gente vai precisar, nessas partes aqui das despedidas, das saudações, a gente vai precisar pedir para os nossos alunos repetirem com a gente. É importante, por exemplo, se o aluno não tiver repetido, como que ele vai poder pronunciar, por exemplo, o keep in touch? Será que ele vai saber pronunciar isso? Ou será que ele vai ficar com medo, vai ficar com vergonha e vai acabar não querendo participar dessa atividade? Por isso é importante a gente passar com calma, pedindo para os nossos alunos pronunciarem com a gente, repetirem com a gente. A gente pode passar mais de uma vez pela mesma expressão. Algumas palavras vão ser mais difíceis para eles repetirem, outras não. Por isso é importante a gente estar sempre de olho para a gente trabalhar com eles, não só porque é uma matéria e eles precisam saber, mas sim porque a gente quer que eles aprendam. Então a gente pode trabalhar com calma com eles. Certo? Então depois que você fizer essa parte com calma, pedindo para eles pronunciarem com você, pedindo para eles repetirem, anotarem no caderno, escreverem as traduções, depois que eles fizeram toda essa parte com calma, aí sim a gente vem para a hora de praticar essa matéria, certo? Então o que a gente pode trabalhar agora? Agora a gente pode trabalhar a questão de se auto-apresentar. Por que é importante a gente trabalhar essa questão de se auto-apresentar? Afinal, a gente está trazendo para dentro da sala de aula a realidade do aluno, certo? E qual é a realidade desse aluno? A realidade desse aluno é o que é verdade para ele. Por exemplo, cada aluno tem um nome, cada aluno tem uma idade diferente, cada aluno tem um hobby diferente. E como eles vão poder se expressar em inglês? Como que ele vai poder falar isso em inglês também? Por isso é importante a gente trabalhar com eles essa questão de se auto-apresentar. Por exemplo, eu trouxe aqui algumas das frases mais comuns na hora da gente se apresentar. A primeira delas seria o My name is. Então, Hi, my name is Juliana. Cada um dos alunos vai preencher conforme o seu nome na lacuna. Depois nós temos o I am tanana years old. Eu tenho tantos anos. E falando sobre essa questão da idade, é interessante a gente lembrar o aluno que existe uma grande diferença entre o inglês e o português nessa parte. Porque, afinal, é natural eles quererem trazer o conhecimento que eles têm do português para inglês. Por exemplo, em português a gente fala eu tenho tantos anos. Por exemplo, eu tenho 26 anos. Mas no inglês eu não falo eu tenho 26 anos. Eu utilizo o eu sou 26 anos. Por exemplo, I am 26 years old. A gente não fala I have, a gente fala I am. E isso é importante a gente mostrar para o aluno, porque ele vai tentar trazer o que ele já conhece para dentro do inglês. É natural. Até porque ele tem uma base ali, ele vai tentar se basear naquilo. É natural. Porém, quando a gente trouxer isso para diferente, a gente pode mostrar para eles a diferença, porque afinal o inglês ele é um idioma próprio, ele tem a sua própria estrutura, ele tem seu próprio método, sua própria
ele tem sua própria expressão. Então a gente vai trazer para o aluno essa diferença que tem entre o inglês e o português. Mas isso é importante, porque o aluno ele precisa enxergar o inglês como uma outra língua, como um outro idioma, que tem uma estrutura diferente, é natural, é uma outra língua que às vezes não vai parecer com o português. Então por isso a gente pode pedir para o aluno enfatizar essa frase, ele poder marcar talvez com marca-texto, para não cometer erros no futuro. Agora, outro exemplo. Lembrando que nesse exemplo a gente está usando a estrutura em inglês, por isso a gente vai falar primeiro o mês, depois o dia. Por exemplo, my birthday is on July 14th. Então, o meu aniversário é em julho 14, que primeiro a gente vai utilizar o mês e depois o dia. A próxima a gente vai falar sobre o país. I am from Brazil. A gente pode enfatizar para os nossos alunos que a diferença vai estar no modo como a gente vai escrever o Brasil. Brasil, em inglês, a gente vai escrever com Z. A gente precisa lembrar eles para que eles não cometam esse tipo de erro. Depois sobre a cidade, I live in... Dando essa próxima, sobre a questão da família do aluno, aqui a gente vai falar sobre quantas pessoas tem na família dele. Porém, ele não precisa contar os tios, os avós, os sobrinhos, ele vai poder focar só na família que mora com ele. Por exemplo, vamos supor que mora o aluno, mora o irmão, a mãe e o pai, 4 pessoas. Então, ele vai falar, there are 4 people in my family. Um pouquinho mais sobre isso, a gente vai falar agora sobre mais detalhes. Então, na questão dos pais, vamos supor, meu pai e a profissão dele. Vamos supor que o meu é um doutor. My father is a doctor. Meu pai é um doutor. Mas o aluno vai ter uma dúvida nessa parte. Ele vai falar o que é esse a ou an. Nessa questão a gente pode falar bem simples com eles, a gente pode simplificar isso porque é uma matéria que eles vão ver mais para frente. Por hora eles não precisam se preocupar com isso, já que o nosso foco é apenas fazer a sua própria apresentação, poder se expressar. Mas a gente pode explicar para eles que o am é um artigo. É um artigo igual a gente usa, por exemplo, eu sou uma aluna ou eu sou uma professora. Esse uma ou que a gente vai utilizar é o que a gente chama de artigo. Não aquele que a gente conta 1, 2, 3. Esse aí não, esse aí é o numeral. A gente está falando daquele que é para identificar o que somos. Por exemplo, no caso do my father is a doctor, esse a significa meu pai é um doutor. Certo. Outra questão, eles vão perguntar qual é a diferença de usar o a ou o an. Os dois têm a mesma tradução. A diferença vai ser que o a gente vai usar antes de uma palavra que comece com consoante. E o an a gente vai utilizar antes de uma palavra que comece com vogal. Então, no caso do doctor, doctor começa com um D, que é uma consoante. Então, a gente vai utilizar a. Se fosse uma palavra que começasse com vogal, a gente ia colocar an. Certo? Uma explicação bem simples só para o nosso aluno entender a diferença e como é que funciona. O mesmo caso vale para a mãe, my mother is, e a profissão dela. I am a student at, eu sou um aluno na, e o nome da escola. My favorite subject is English. I hope so. Brincadeira. Mas os nossos alunos vão poder falar qual é a matéria preferida deles na escola. Lembrando que nessa parte eles vão precisar muito da nossa ajuda, tanto na questão da profissão, como na questão da matéria. A próxima também me falando de esporte, qual é o esporte preferido. Nesse caso, a gente poderia até fazer aquele brainstorming. A gente pode colocar na lousa e colocar as diferentes profissões e colocar os diferentes esportes, as diferentes matérias, conforme eles forem solicitando. Porque dessa forma a gente não vai estar só ajudando um aluno individualmente, a gente vai estar ajudando a turma toda a se familiarizar com o vocabulário, certo? Por último, ali tem a profissão também, a profissão que o nosso aluno vai querer se tornar. Aqui vem uma parte bem pessoal do aluno, por exemplo, qual é o hobby preferido dele? Novamente, vamos pegando aquela questão do brainstorming, vamos alistando aqueles hobbies que os alunos têm, quais são as bebidas preferidas deles, então juice, water, soda, quais são as comidas preferidas deles, quais são os lugares preferidos deles. E toda essa questão vai ajudar eles a poderem se expressar da forma que é real para eles, de uma forma que seja realidade para eles. Então, depois que a gente trabalhou com calma, mostrou para eles o que é realidade para eles, a gente trouxe um pouquinho do cotidiano deles para dentro de sala de aula, a gente pode também pronunciar frase por frase com eles, para eles aprenderem como é que se pronuncia,
para eles criarem confiança com o inglês, para se familiarizarem ainda mais, já que é uma coisa que é bem familiar para eles, a questão do nome, da idade, do aniversário. A gente quer trazer mais próximo, quer despertar esse interesse deles pelo inglês. Depois de fazer essa parte, o que é importante a gente fazer? A gente trabalhar agora com eles o inverso. Qual é a pergunta que a pessoa vai fazer para ele dar essa resposta? Isso vai trabalhar bastante com W8 questions, que seria importante o aluno já ter esse conhecimento para poder trabalhar essa questão das perguntas. Por exemplo, W8 questions. Quando a pessoa vai dar essa resposta, My name is Juliana, qual foi a pergunta que a gente fez para ela? A gente vai utilizar o W8 question, que seria o what, que é equivalente a qual. Qual é o seu nome? What is your name? A gente pode ir trabalhando com a nossa turma inteira, fazendo eles raciocinarem qual é a pergunta que vai ser feita para obter aquela resposta. E falando da pergunta, qual é o W8 question que eu vou utilizar para essa pergunta? Qual é o resto da frase? Como vai ficar essa estrutura? Tudo isso a gente vai trabalhando com o nosso aluno para ele poder desenvolvendo essa familiaridade com o tema. Então, what is your name? My name is Juliana. How old are you? O quão velho é você, né? Se fosse ao pé da letra, a tradução seria essa. How old are you? Quão velho é você? How old are you? I am 26 years old. Tudo isso a gente vai trabalhando com eles uma por uma. Lembrando que assim que formou a frase, peça para que eles repitam com você, que eles treinem a pronúncia com você. Afinal, a gente quer que eles criem uma confiança na hora de falar. Como que a gente pode praticar com eles essa questão da fala? A gente pode dar para eles uma conversation bem simples. Aqui eu montei um exemplo bem simples, só para praticar com os nossos alunos. Se vocês observarem, a gente tem ali A, B, A, B, A, B. O A vai representar o aluno 1. E o B vai representar o aluno 2. Então, o aluno 1 vai começar a conversa. Por exemplo, Hello, I am Juliana. O aluno 2 vai responder, Hi, my name is, e o nome dele. E assim por diante, a gente vai trabalhar essa questão da conversa. O que é importante aqui? A gente revisar com os nossos alunos, a gente ler com eles essas frases. Novamente, para que eles criem confiança e eles não se sintam envergonhados ou constrangidos na hora de praticar a conversa. 2. A gente precisa também se atentar que alguns alunos vão ter dificuldade em memorizar as pronúncias. E como que a gente pode ajudar nossos alunos a memorizar algumas pronúncias? Vamos supor que o nosso aluno está com dificuldade em memorizar a palavra meet. Vamos supor que ele quer ler igual ao português. Vamos supor que ele quer ler meet. E como que ele pode memorizar que a pronúncia é diferente? Eu geralmente peço para os meus alunos eles escreverem em cima da palavra, entre barras, a pronúncia como seria em português. Por exemplo, como é que ele falaria em português? Seria M-I-T-I, MIT. Então ele escreveria ali em cima da palavra M-I-T-I. Quando ele estivesse praticando a conversa, que ele chegar ali, que ele ficar com dúvida, ele vai poder ler do jeito que se fala em português. Então ele vai ler MIT. Ele vai pronunciar corretamente e isso vai ajudar ele a memorizar a pronúncia daquela palavra. Por isso é importante a gente trabalhar isso também com o nosso aluno para desenvolver a confiança dele. Depois que a gente fez isso, de passar frase por frase com os nossos alunos, pedindo para eles repetirem com a gente, onde eles tiverem dúvida, para eles anotarem, chegou a hora da gente fazer outra coisa importante. A gente vai estimular esse aluno a ele não ler na hora da conversa. Como assim? Por exemplo, os nossos alunos, como eles vão estar um pouco inseguros com essa questão da conversação, é comum que eles tentem falar assim. Eles vão pegar o papel e vão tentar ler assim. Hi, my name is Juliana. Eles vão tentar falar olhando para o papel. Mas na vida real a gente não fala olhando para o papel, a gente não fala olhando para outro lugar. A gente costuma a fazer um contato visual com a pessoa. Como que a gente pode estimular o aluno a fazer isso? A gente vai falar para ele fazer a leitura. Por exemplo, ele vai ler aqui, Hi, my name is Juliana. Ele vai olhar para o colega dele e vai repetir, Hi, my name is Juliana. O colega a mesma coisa, ele vai olhar, vai ler, memorizar, olhar para o rosto do colega e vai pronunciar. Isso vai tornar mais natural para o nosso aluno e também o lado bom de fazer isso é que a gente vai estar estimulando a memorização
da estrutura das frases para os nossos alunos. Então ele vai estar estruturando como seria a frase de uma conversação de verdade. Ele vai estar colocando na prática o que ele acabou de ver. Isso ajuda ele a desenvolver mais o interesse pela nossa matéria e também ajuda ele a se desenvolver melhor com relação ao inglês. Então eu costumo dizer para eles: read, look up and say. Então leia, olhe para frente e fale. Essa técnica ela é muito eficaz, então vale bastante a pena a gente começar a colocar em prática com os nossos alunos, para eles utilizarem não só a teoria, mas também a prática como eles vão utilizar o que eles estão aprendendo em inglês. Certo? Depois que eles fizeram essa questão de conversation, eu esqueci de mencionar uma coisa muito importante. Eu gosto sempre de juntar os alunos em duplas para essa conversação. Por quê? Quando a gente coloca eles em duplas, a gente evita que exista um constrangimento desnecessário. Por exemplo, o aluno talvez fique preocupado dos outros estarem prestando atenção no que ele está falando. Por isso, quando a gente coloca eles em duplas, cada um vai prestar atenção na sua dupla, não é mesmo? Eles vão ficar mais seguros para poder se comunicar. Também, geralmente, eu gosto de eu mesma colocar as duplas conforme eles estão perto um do outro. Por exemplo, o aluno que está atrás na fileira ou o aluno que está do lado na fileira. Porque se a gente deixa para eles fazerem com o melhor amigo deles, às vezes o melhor amigo deles está lá do outro lado da sala, eles vão ter toda essa movimentação dentro da sala de aula, pode gerar até um pouco de bagunça. Por isso eu prefiro colocar eles em duplas, eu mesma escolhendo alguém próximo a eles. E até porque a gente vai estar estimulando eles a terem mais contato com os colegas. Eles vão estar trabalhando em equipes. Então eu gosto bastante de fazer essa questão da conversação em duplas. Certo, depois que a gente falou um pouquinho mais sobre conversação com eles, depois que eles passaram por essa prática de conversação, lembrando que aqui você pode acrescentar mais coisas, pode tirar mais coisas, de acordo com a sua turma. Por exemplo, aqui eu coloquei a questão do sobrenome, mas também poderia ser a questão do apelido ou a questão de idade, dependendo de como é a sua turma, você pode adicionar ou até mesmo pedir para eles adicionarem perguntas, que eles mesmos criem suas próprias perguntas. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento deles. Certo? Depois que a gente fez essa questão tanto teórica como prática, chegou a hora da gente ir um pouquinho mais além. Nessa homework, que seria uma lição de casa, a gente pode dividir os nossos alunos em grupos, em pequenos grupos, ou duplas, ou até mesmo pedir para eles fazerem de forma individual. Como que vai funcionar isso? A gente vai pedir para esses alunos, em grupos, duplas ou individualmente, pesquisar a origem dos cumprimentos, como iniciou, como eram os cumprimentos no passado, como são os cumprimentos hoje, em que época começou a se utilizar palavras como hello, tem toda uma história por trás disso. E por que isso seria importante, a gente trabalhar essa questão de como eram, como são, como variam os cumprimentos ao redor do mundo? Porque aí o aluno vai entender que o que a gente está ensinando não é só mais uma matéria, só mais uma coisa que ele vai precisar porque ele precisa passar de ano. A gente vai mostrar para eles que isso é uma coisa que faz parte da nossa realidade, não é mesmo? Aqui mesmo no Brasil, quando a gente fala de São Paulo, é comum as pessoas se cumprimentarem talvez com um beijo na bochecha, ou talvez com um toque de mão, ou com cumprimento de mão. No Rio de Janeiro, talvez já seja mais comum darem 2 beijos na bochecha. Isso acontece ao redor do mundo também, né? No Japão é comum as pessoas se abaixarem, se curvarem para dizer oi, para dizer tchau, em forma de respeito. Também é comum nos Estados Unidos também se cumprimentar com beijo, se cumprimentar com aperto de mão. Então, ao redor do mundo existem formas diferentes de se cumprimentar. Então, vai ser interessante o aluno ele desenvolver essa independência na hora de buscar por mais informações. É importante ele buscar não só apenas memorizar o que a gente acabou de passar para ele, mas também entender as diferenças culturais, as diferenças sociais, trazer toda essa questão da história para dentro de sala de aula. A gente vai estimular eles a terem mais interesse e também a darem mais valor para o que eles estão aprendendo. E quando eles voltarem com essas pesquisas, a gente não precisa fazer de uma forma formal, a gente não precisa pedir para eles colocarem em folha pautada, não precisa pedir para eles colocarem na forma do ABNT, a gente pode simplificar, pedir para que eles, nos seus lugares mesmo, eles falem o que conseguiram encontrar, quais são as formas diferentes, fazer em forma de roda, fazer tipo um debate, alguma coisa que deixe eles bem à vontade, mas que eles percebam a importância do que eles estão aprendendo e como isso vai interferir
no dia a dia deles, na vida deles. É muito interessante, por isso eu gosto bastante de trabalhar saudações e despedidas, não só como, é só um oi ou só um tchau, mas também trabalhar como que isso vai interferir na vida do nosso aluno, como isso vai ser útil para ele e como que as pessoas utilizam isso ao redor do mundo. É muito interessante, vale bastante a pena, tenho certeza que você vai ter os seus alunos bem engajados nessa aula. Certo? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre saudações e despedidas e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!